Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso de acionamentos do ensino remoto emergencial da UNILA. Vamos ver neste módulo os conversores CC-CC. Esta aula é baseada nas aulas do professor Pereira da UFV e no capítulo 9 do Ashfaq e do Rashid. Após esta aula, você deverá estar apto a explicar o que significa o termo chopper, discutir o princípio dos choppers DC básicos e descrever a operação básica de um chopper step-down, ou book. Vamos ver então uma breve introdução sobre o tema. O objetivo desses conversores é a conversão de uma fonte de tensão CC fixa em uma fonte de tensão CC variável. Ou seja, partindo de uma alimentação CC em que não podemos escolher seu valor, conseguimos gerar um valor de tensão CC que pode ser tanto mais alto quanto mais baixo, dependendo do regulador chaveado empregado. Como já foi falado, os choppers são conversores em que a entrada é de corrente contínua e a saída também. É análogo a um transformador CA, porém com uma relação de espiras continuamente variável. Assim como um transformador, pode ser utilizado para abaixar ou elevar a tensão de uma fonte CC. Vamos ver então algumas aplicações destes conversores. Por exemplo, no controle de tração de motores, aceleração suave, alta eficiência e resposta dinâmica rápida, que são empregados em automóveis elétricos, trólebus, guindastes marinhos, empilhadeiras de almoxarifados e transportadores em minas. É empregado também na frenagem regenerativa de máquinas de corrente contínua, para devolver energia à fonte de alimentação. Por fim, são empregados em reguladores de tensão CC, como fonte de corrente contínua, com indutor para inversores. Vamos ver agora, de forma breve, alguns parâmetros de desempenho desses conversores. Já vimos que eles relacionam uma entrada em corrente contínua e uma saída em corrente contínua. Temos aqui um exemplo de um bloco conversor CC-CC. Tanto VS quanto VO tem que ser de corrente contínua. E quais seriam então as características desses conversores? Desejamos que a saída seja um sinal de tensão contínua, de corrente contínua. Esta é normalmente composta, no entanto, por uma ondulação. Esta ondulação representa uma componente CA, de componente de corrente alternada, no sinal de tensão de saída. O valor de VA aqui é justamente a componente CC que desejamos do sinal de saída. Observe que a corrente de entrada típica, ela não é contínua. Apesar de termos aqui um sinal VS CC, teremos chaves abrindo e fechando que farão com que a alimentação da fonte não seja contínua. Ora temos as chaves fechadas, com a fonte fornecendo potência para a carga. Ora temos a corrente igual a zero, ou seja, não fornecendo potência para a carga, com as chaves abertas. Dependendo dos fluxos de corrente e da polaridade da tensão, os conversores CC podem ser classificados em conversores de primeiro quadrante, que seria este aqui, conversores de segundo quadrante, que seria este aqui, conversores de primeiro e segundo quadrantes, que envolvem os conversores de classe A em vermelho e os conversores de classe B em azul. Esses seriam os conversores de classe C. Os conversores de classe D seriam de primeiro e quarto quadrantes. O quarto estaria abaixo do vermelho. E o conversor de 4 quadrantes englobaria então todos os quadrantes aqui, ou seja, todas as polaridades de tensão e corrente. Esse seria o conversor de classe E. Então temos diversos conversores de vários quadrantes diferentes e de várias classes, portanto. Eu comentei sobre reguladores chaveados, que são exatamente esses conversores CC-CC. Como vimos já na introdução, temos a entrada, a saída, no meio temos as chaves, que no caso deste exemplo é um conversor CC-CC,
e uma parte de controle responsável justamente pelo acionamento ou fechamento da chave e a abertura dessas chaves. Observe que o sinal de controle é alternado, por exemplo, essa tensão de controle sendo VG, a tensão na porta de um transistor, com o sinal alto, a chave fecharia, com o sinal baixo, por exemplo 0 volts, a chave abriria. Para a realização do controle é necessário comparar a saída com a tensão de referência. Essa tensão de referência é uma tensão de controle que daria o valor da saída desejada. A partir disso, é realizada uma etapa de amplificação que depois fornece um sinal de referência para a geração do controle, que vai alimentar, por exemplo, a porta de transistores. Deseja-se que tanto a entrada quanto a saída nesse tipo de conversor sejam CC. Mas qual seria então o principal parâmetro que nos permitiria realizar essa variação do sinal de entrada CC em um outro valor de tensão CC maior ou menor? É exatamente o duty cycle ou ciclo de trabalho. Ele nos permitirá realizar esta função. O que seria o duty cycle? É exatamente o tempo que o sinal permanece no estado alto. Ou seja, em percentual seria o intervalo de tempo T1 sobre o período desse sinal alternado aplicado à porta, por exemplo, do transistor, sendo a chave um transistor, vezes 100%, né, para termos um percentual. Isto aqui seria equivalente ao duty cycle. Ao variar esse duty cycle, conseguimos então fazer variar a tensão contínua de saída. Vamos ver então algumas características destes reguladores chaveados. Em primeiro lugar, caso empregássemos o circuito anterior somente com chaves para alimentar uma carga resistiva, esta tenderia a ser descontínua e conteria diversos harmônicos, certo? Porque na saída teríamos, ora, a tensão da fonte, ora, quando as chaves abrissem, 0 volts. Então, apesar de termos aqui um sinal CC médio, ele é composto por um sinal CA de valor elevado. Então, conteria diversos harmônicos, certo? Além de ser descontínua. Uma solução para reduzir o nível de distorção harmônica total, ou seja, reduzir aí a presença dessa componente CA, é empregar filtros LC, ou seja, indutores e capacitores. Um parâmetro importante é que o período de oscilação seja 100 vezes o tempo mínimo de chaveamento dos transistores. Essa frequência máxima, que normalmente é dada pelos atrasos desses transistores ou chaves empregadas nesse circuito, ela também é limitada por perdas no indutor. Então, além dos tempos de atrasos das chaves que acabam limitando aí o período a um valor mínimo e, consequentemente, a frequência a um valor máximo, há também perdas nos indutores. Assim como vimos naquele diagrama de circuito, o sinal de controle PWM é gerado pela comparação entre a tensão de saída atual e uma tensão de referência, VREF no caso. Caso alteremos ou não estejamos no valor VREF desejado, é necessário alterar no controle PWM, por exemplo, se estamos fazendo o controle pelo ciclo de trabalho, alterar o valor do ciclo de trabalho. Por fim, temos 4 topologias básicas de regulador chaveado. Os reguladores Buck, que veremos nesta videoaula, os reguladores Boost, Buck Boost, que poderíamos interpretar como a composição destes dois anteriores, e o regulador Cook. Ou seja, então temos 4 diferentes. Vamos estudar apenas um, até para que este vídeo não fique muito longo. No entanto, o equacionamento, a interpretação que é realizada para um deles pode ser empregada para os outros, para o seu entendimento. As hipóteses são semelhantes e podem, portanto, servir de aprendizado para os demais.
Como eu citei, vamos estudar agora então um conversor CC-CC, do tipo abaixador ou step down em inglês. Ele servirá de base para o regulador chaveado book, sendo que a simplificação, nesse caso, é a ausência de um capacitor. Vamos ver primeiro um exemplo somente com carga resistiva, sem o indutor ainda. E depois, como eu disse, para o regulador book adicionaremos a capacitância. Então, um circuito muito simples envolveria uma tensão CC VS da fonte para gerar uma tensão VO CC na carga. E o conversor seria composto simplesmente de uma chave. Vamos considerar, neste momento, que a chave esteja fechada. Além disso, o intervalo de tempo, como eu havia mencionado anteriormente como T1, vai ser igual a T1 neste exemplo. Quando esta chave está fechada, temos em VO o valor da fonte, Vs. A corrente IO que circula na carga será igual a Vs sobre R, ou seja, essa tensão contínua da fonte dividido por R, que é a resistência da carga. O que ocorre ao abrir a chave? Ao abrirmos a chave, vamos considerar então que a chave realiza esse movimento, cortando a circulação de corrente na resistência. Como IO vai para zero, a tensão VO na carga tende a zero também. Portanto, temos o intervalo de tempo T1 com a chave fechada e a fonte fornecendo corrente, portanto potência para a carga. E depois temos o intervalo de tempo T2, que é igual ao período menos aquele primeiro intervalo de tempo, que a chave está aberta e, portanto, a corrente da fonte e, consequentemente, a corrente para a carga é zero. Como eu mencionei anteriormente, esse circuito é inconveniente porque, de fato, a componente alternada da tensão CC na carga é elevada e, além disso, é descontínua. Vamos realizar um equacionamento básico para começar a entender estes conversores. Qual seria a tensão média da fonte e da carga? No caso da fonte, a tensão é sempre constante, certo? Então, a gente tem lá Vs, que é o valor CC da fonte. Na carga, a gente teria que realizar a integral no período da tensão VO de T dt. Se a gente realizar essa integral, a gente vai ver que ela é igual a 1 sobre T, integral de 0 a T1, Vs dt, pois no intervalo de tempo T2, a tensão na resistência é zero, e durante o intervalo T1 ela é igual à tensão da fonte. Isto vai ser igual a, realizando a integral, certo? Vs é constante, T sai da integral, vai dar exatamente o intervalo T1. Se a gente considerar T1 igual a K ou D, que é o ciclo de trabalho, vezes o período, isso aqui seria então um percentual do período. A gente teria que o T cortaria aqui com este 1 sobre T e ficaríamos com KVS. Ou seja, temos um valor menor, porque este K vai de 0 a 100%, certo? Então, menor ou igual à tensão contínua da fonte. Apenas para deixar claro, este K é igual ao D anterior, que eu citei. Caso, por exemplo, o ciclo de trabalho fosse em 50%, a gente teria que, por exemplo, D igual a 0,5. Se Vs é igual a 100 volts, teríamos 50 volts na carga. Esse seria o valor médio, apesar de termos uma componente alternada significativa. Como podemos calcular a tensão eficaz da fonte e da carga? Bom, na fonte é o próprio Vs, certo? Porque ela é contínua. Então, se eu fizer a integral, eu vou obter o mesmo valor. Já na carga, há uma componente alternada. Logo, o seu valor eficaz vai ser não apenas o valor médio CC que a gente calculou, mas vai ser superior a ele. O valor VO eficaz será, portanto, 1 sobre T, integral de 0 a T de VO ao quadrado de T
dt, e isso dentro da raiz. Como a gente viu, a gente realiza essa integral apenas de 0 até 1, então teremos 1 sobre t, integral de 0 a t1, o VO ao quadrado de t é simplesmente de 0 até 1 o próprio Vs, dt, dentro da raiz. Isso vai ser igual ao quê? Bom, a gente já viu anteriormente o Vs ao quadrado vai sair, e depois da raiz a gente vai obter o próprio Vs, certo? Vs ao quadrado, tira a raiz, vai dar o próprio Vs, e ele é constante, é o valor da fonte Cc. A integral de 0 até 1 dt vai dar justamente t1, ou k vezes o período. A gente pode cortar o período e vamos obter, então, raiz de k. Então, por exemplo, se o k for igual a 0,5, que eu apresentei anteriormente, teríamos algo em torno de 0,7, ou seja, o valor eficaz, ou RMS, da tensão na carga é superior ao valor médio. Idealmente, como queremos ter um valor Cc na carga, queremos que o valor eficaz e o valor médio sejam aproximadamente iguais. Então esse não é um bom exemplo de conversor Cc-Cc. Como podemos calcular então a corrente média da fonte e da carga? Vamos começar pela carga. Na carga a gente tem Vs sobre R durante parte do tempo e depois a corrente é igual a zero. Como a gente já fez para a tensão média na carga, a gente poderia simplesmente pegar a tensão média da carga e dividir por R, ou então a gente pode simplesmente substituir aqui Vs por Vs sobre R e a gente chega num valor médio igual a kVs sobre R. Já no caso da fonte, como a corrente da carga é descontínua, a corrente da fonte também o é. A fonte só envia a corrente para a carga quando está recebendo corrente, então elas são idênticas. Temos que IS vai ser igual a IO. A corrente da fonte é igual à corrente da saída. É importante ressaltar então que queremos que estes conversores funcionem como transformadores. E se vocês observarem, nos transformadores, a corrente do primário e do secundário não são iguais. E para este exemplo, elas são iguais justamente porque a corrente na saída é descontínua. Por fim, vamos ver como seria a potência nesses conversores. Na fonte, teríamos PS igual a Vs e S. Na carga, teríamos PO igual a VO e O. Se desprezarmos as perdas no conversor, poderíamos igualar, então, o PS com o PO para a realização dos cálculos. Vimos, portanto, o equacionamento das tensões médias eficazes e corrente média, além da potência média, na fonte e na carga, que a gente pode empregar para obter os principais parâmetros do circuito. Esse circuito se comporta como um transformador CC com relação variável de espiras, exceto pela corrente, que é descontínua. Então é este o parâmetro que precisamos melhorar para ter um verdadeiro conversor CC-CC. E ao alterar isto, geraremos um impacto na corrente média, no caso principalmente a da carga, porque a da fonte permanecerá sendo descontínua na maior parte dos casos. Essa chave do chopper, ela pode ser implementada utilizando, por exemplo, um BJT de potência, um MOSFET, um IGBT, neste caso transistores, ou tiristores, como o GTO, que se aproxima, de certa forma, de um transistor, ou simplesmente um tiristor em comutação forçada. Neste caso, o controle deve ser um pouco diferente porque não temos como fazer o desligamento por o sinal de controle, no caso de um tiristor. Os demais componentes podem ser desligados pelo sinal de controle. A gente já viu que há uma queda de 0,5 a 2 volts aproximadamente nesses dispositivos, e a gente despreza essas quedas
por exemplo, ao igualar a potência de entrada com a potência de saída. Um cálculo mais preciso precisaria considerar essas perdas. Como a gente já comentou, mas eu vou continuar destacando pela sua importância, uma corrente descontínua na saída implica na presença significativa de harmônicos. Portanto, a conclusão mais importante é que precisamos incluir indutores e capacitores com a carga para melhorar a qualidade desses conversores. Os conversores chopper possuem dois tipos de controle. O primeiro tipo de controle já vimos algumas vezes, é o PWM, certo? Que significa Pulse Width Modulation, em inglês e em português, modulação por largura do pulso. Então, neste caso, temos uma frequência F constante, certo? Então, por exemplo, temos um determinado período ou frequência que a gente vai manter constante, e aí, por exemplo, a gente altera o valor de T1, que é o tempo que o sinal está no valor alto. Então a gente tem aqui uma frequência F e para esse outro sinal de controle a mesma frequência. O que altera é, a gente tem aqui T1, por exemplo, equivalente a 50% do período, e aqui a gente tem um T1 que pode ser, por exemplo, igual a 25% do período. Então a gente altera este intervalo de tempo T1, mantendo o período. Há um outro tipo de controle ainda, que seria operação em frequência variável. Então o F agora vai variar. Neste caso, por exemplo, vamos escolher o valor de T1 como constante e vamos variar a frequência. Então, vamos imaginar que tivéssemos aquele mesmo sinal original, certo? A uma frequência F1, a um valor T1 igual a 50%. A gente vai alterar a frequência. Então, aqui temos um valor de T1, certo? Vamos manter o T1 minúsculo, que seria o tempo que o sinal está em 1, mas alteramos a frequência. Então agora temos um novo período. Eu vou chamar aqui de T2. E a partir desse momento aqui se repetiria esse intervalo de tempo T1 e o período T2. Então a gente tem agora uma frequência F2 e temos o mesmo T1. E neste caso, vamos pensar que esse T1 agora, apesar do valor de T1 não ter alterado, o valor do período se alterou. Então a gente pode pensar que a gente tem, por exemplo, 30%. Esses 30% foram atingidos com a variação de T2 e não mais daquele T1 minúsculo que era o tempo on ou o tempo que a chave está fechada. Então temos, portanto, dois tipos de controle, a frequência constante ou frequência variável. Na maior parte dos exemplos que veremos, empregaremos não Frequency Modulation, mas PWM, que é modulação por largura de pulso. Então vamos agora melhorar o circuito anterior, incluindo um indutor em série com a resistência da carga. Podemos pensar que esse indutor foi inserido por nós justamente para que eliminasse a descontinuidade da corrente na carga, ou simplesmente ele faz parte de uma carga que agora é indutiva. Podemos ter a situação em que temos tanto o indutor que incluímos do conversor, como a própria indutância da carga em série. Devido à inserção deste indutor, agora temos também um diodo antiparalelo para manter a corrente constante na carga quando a chave abre. Então temos dois modos de operação. O modo em que o diodo de comutação conduz e o modo em que a chave está fechada e manda uma corrente I1 para a carga. Então temos duas situações, chave fechada e chave aberta conduzindo pelo diodo de comutação.
Observe que agora a tendência é a fonte continuar com uma corrente descontínua. Ela só conduz durante o intervalo de tempo T1. Já durante o intervalo de tempo T2, a corrente circula pelo diodo de comutação. Ou seja, corrente na fonte continua sendo descontínua e corrente na carga passa a ser contínua. Vamos analisar então agora os dois modos de operação. Temos aqui o circuito equivalente para o primeiro modo. Substituímos a chave por um curto-circuito e temos a corrente I1 circulando na carga. Quando isto ocorre, se considerarmos aqui a tensão de saída, temos VO igual a VS, que é o que temos aqui, VO igual a VS. Devido à presença do indutor, a corrente não pode variar instantaneamente. Então, a corrente aumenta ao longo do tempo, devido ao fechamento da chave. Fechei a chave, tenho uma tensão VS, que esta sim pode variar rapidamente na carga. No entanto, o indutor segura a variação de corrente. Vamos imaginar que ela estivesse num valor I1, ela aumenta até um valor I2 com a chave fechada. Temos aqui duas situações ainda. L elevado, um valor de indutância elevada, ou seja, esta corrente vai variar pouco durante esse intervalo de tempo aqui, KT, T1 ou T1, várias formas de definir este mesmo intervalo de tempo. E uma outra situação, que o L é baixo, e isto é indesejável, certo? Não queremos essa situação, em que a corrente parte de zero, ou seja, ela já tem uma componente alternada muito significativa, podendo até ser descontínua, e indo até um valor I2. Ou seja, esse caso aqui, o I1 é igual a zero. Enfatizo novamente que o L elevado é o que desejamos para mantermos a corrente na carga constante, ou aproximadamente constante com uma componente alternada baixa. No modo de operação 2, temos que a corrente I1 que vinha da fonte cessa e a corrente agora circula pelo diodo de comutação, que estamos chamando de I2, a corrente do modo 2. Novamente, o que ocorre? Bom, a tensão VO na carga é a tensão de condução do diodo, que é aproximadamente zero. Então temos VO tendendo a 0 volts. Como o indutor segura a variação de corrente, ela parte do valor I2 que vimos anteriormente e atinge o valor mínimo I1, que foi o ponto de partida anterior, para que tenhamos regime permanente, certo? Então ela decresce durante agora o intervalo. Se o primeiro aqui era KT, o intervalo de tempo agora é o período T menos esse KT, certo? Então 1 menos K vezes T. Se a gente tem a situação que o L é muito baixo, a gente retoma com a situação de corrente descontínua. Não queremos essa situação. Novamente, essa é a situação desejada com uma indutância elevada o suficiente para que tenhamos uma componente alternada baixa na carga. Como fica então estas curvas completas? Temos então aqui os dois modos de operação, modo 1 corrente da fonte, modo 2 corrente do diodo de roda livre. Temos durante KT ou T1 a tensão da fonte na carga e uma corrente aumentando. Durante T2 ou 1 menos K vezes T, temos uma tensão baixa, que é a tensão no diodo de roda livre. Temos a corrente decrescendo. Essa situação é a mais desejada e quanto maior a indutância, mais essa corrente tenderá a um valor constante com uma componente Ca desprezível. Vamos agora ver as equações para um conversor abaixador, só que com carga RL. Vou manter aqui as curvas para que a gente possa raciocinar em cima das curvas que temos agora. Observe que
a tensão em si não mudou, mas a corrente ela não é mais uma simples cópia da tensão de saída, que era, por exemplo, Vs sobre R durante T1 igual a zero durante T2. Essa situação se alterou devido à indutância. Qual que seria, então, a tensão média da fonte e da carga? Na fonte, nada se alterou. Temos Vs, já na carga, temos a mesma curva. Portanto, o VO continua sendo igual a KVS. Não houve nenhuma alteração nas formas de onda da tensão de entrada e da tensão de saída. Logo, o mesmo ocorre para os valores eficazes. Na fonte temos o próprio Vs e na carga temos um VO eficaz de raiz de K. Vs são aquelas mesmas equações anteriores. Corrente média na fonte e na carga. Bom, agora, na carga a gente pode considerar que temos um valor I0 médio. Este valor de IO, I0, vai ser igual a I1, a corrente mínima, mais I2, a corrente máxima, dividido por 2, certo? Simplesmente o valor médio entre essas duas correntes. Quem que seria a corrente média na fonte? Bom, aí no caso, podemos empregar o mesmo raciocínio para o cálculo da corrente na carga no período, quando esta era descontínua. Ela vai ser igual a I0 durante Kt, e quando a chave abre, ou seja, 1 menos K vezes o período, ela é igual a zero. Portanto, IS vai ser igual a K e O. Temos uma corrente na fonte, cujo valor médio é menor que o valor I0. Qual seria a potência média da fonte e da carga? Neste caso é também igual ao anterior. Temos na fonte PS igual a Vs e S, e temos na carga PO igual a VO e O. E se desprezarmos as perdas no conversor, podemos fazer de novo PS igual a PO. Chama a atenção para que, com a inserção do indutor, esse circuito se comporta cada vez mais como um transformador CC com relação de espiras variáveis. Por quê? Bom, como vimos, PS tem que ser igual a PO. Há o que seria o secundário CC, uma redução no valor da tensão. Então, por exemplo, a tensão de saída é KVS, para uma tensão no primário de Vs. E para a corrente, temos uma corrente no secundário igual a IO, e no primário, onde temos a tensão maior, temos uma corrente menor igual a KIO, que é a relação de espiras. Então, neste caso, se aproxima bem do transformador para o caso CC, mas com relação de espiras variável. E qual que é essa relação variável? É justamente o K, que é o ciclo de trabalho, é ele que utilizamos para variar o número de espiras. Entre aspas, é claro. Bom, vamos dar continuidade ao equacionamento do conversor abaixador com carga RL. Vamos relacionar agora, já vimos as equações básicas, a corrente média na carga em função da tensão média de saída. Bom, a corrente média no indutor é igual à própria corrente média da carga, visto que temos um RL série, e já vimos que este é igual a um valor máximo mais um valor mínimo dividido por 2. A corrente fica aproximadamente constante, certo? E tem um valor médio igual a IO. Bom, se esta é a corrente média que circula na resistência, então temos uma tensão aproximadamente constante na resistência, que vai ser igual à tensão média na carga, justamente, igual a VO sobre R. Então a corrente média, que é a corrente média do indutor, é igual à tensão média na carga dividido por R. Então podemos relacionar as correntes máximas e mínimas com a tensão média de saída, além das demais correntes do circuito. Dando continuidade, podemos relacionar a tensão no indutor com a corrente de saída. Sabemos que VL é igual a L DIO dt. Como a corrente é aproximadamente constante e a gente aproxima esta variação por uma reta,
Vamos fazer a seguinte aproximação. A tensão no indutor vai ser igual à tensão média com a chave desligada, certo? Porque, visto que a tensão no diodo de comutação é aproximadamente zero e a resistência continua vendo uma tensão VO média, então ela vem agora do próprio indutor. Esta tensão VO será igual a L e vamos aproximar esse d e dt por ΔIO, ΔT. Quem seriam o ΔIO e o ΔT? Seria igual a L Imax menos Imínimo dividido por Toff, ou o T2, ou 1 menos KT. Certo? Temos uma tensão média no indutor igual à tensão média da carga. Ela é proporcional a L, a indutância, e a variação da corrente, que é justamente o I2 menos o I1, ou o Imax menos o Imínimo, dividido por este intervalo de tempo que chamei de Toff. A partir destas duas equações, posso calcular, por exemplo, a corrente máxima. Se eu chamar aqui esta equação de 1 e esta de 2, eu posso somar estas duas equações e chegar à seguinte expressão, certo? Ao somar Imax mais Imínimo sobre 2, no caso é necessário apenas alterar aqui, que reescrevendo esta equação como Imax mais Imínimo igual a 2 vezes VO sobre R. E além disso, é necessário também fazer uma pequena alteração aqui. Escrever Imax menos Imínimo vai ser igual a VO vezes o Toff dividido por L. Certo? Então esta aqui seria 1, esta seria 2. Somando as duas, podemos ver que teremos 2 Imax, o Imin vai desaparecer e ficaremos com 2VOR mais VO Toff L. Fazendo uma simplificação, chegamos que Imax vai ser igual a VO sobre R mais meio VO Toff sobre L. Observe que esta é a componente CC e esta componente é justamente a variação de corrente na saída dividido por 2. Qual seria a corrente mínima? Poderíamos calculá-la fazendo a equação 1 menos a 2. E aí, nesse caso, o Imax, Imax menos Imax desapareceria, e Imínimo menos Imínimo seria igual a 2 vezes o Imínimo. Então, o Imínimo permaneceria, e dividindo por 2, chegaríamos na seguinte equação: VOR menos meio VO Toff L. Certo? Então temos uma equação para o Imax e para o Imínimo. Observe novamente a presença do valor CC, VO sobre R, e menos o ΔI0 sobre 2 para a obtenção do valor mínimo em relação ao valor médio, certo? O valor do ΔI0, como já vimos acima, é justamente este valor, mais o módulo deste, ou seja, o próprio VO Toff sobre 2. Então conseguimos saber assim qual que é a variação de corrente na carga, no caso do indutor. Já antecipando, caso eu colocasse um capacitor, como no regulador Book, em paralelo com a resistência, esta oscilação seria somente para o indutor, já que ela seria absorvida em parte pela capacitância, tendendo a manter a oscilação da corrente na resistência aproximadamente igual a zero. Podemos ainda calcular um valor de L mínimo para impedir que a corrente I1 seja igual a zero, ou seja, enquanto estiver descarregando a energia do indutor pelo diodo de comutação, que esse valor não chegue a zero. Como a gente faz isso? Ou seja, I1 igual a I mínimo é igual a zero. A gente já sabe do equacionamento anterior realizado que isso será igual a VO sobre R menos VO sobre 2 L vezes Toff. Certo? Esse era o equacionamento para a corrente mínima. A gente apenas iguala isso a zero
e chega à seguinte expressão, substituindo aqui o valor também mínimo para a indutância. Este L mínimo, que implica uma corrente mínima nula, será igual a, fazendo aqui as simplificações, o VO vai sumir e teremos o L proporcional a R vezes Toff sobre 2. Esta é, portanto, a expressão para o valor mínimo de L, de forma a manter a corrente na carga aproximadamente contínua. Como eu já havia antecipado, vamos passar agora ao caso de um regulador PUC. Qual que é a diferença? É a inserção de um capacitor em paralelo com a resistência, de forma a manter a corrente nessa resistência aproximadamente constante. Temos um circuito semelhante ao anterior. A chave, no caso deste exemplo, é um transistor bipolar de junção de potência. Temos o controle, assim como realizado anteriormente, com a diferença de que estamos medindo a tensão na carga, o indutor aqui fazendo parte do conversor, assim como o capacitor. Queremos, portanto, a tensão na carga que ela fique aproximadamente constante. Ela alimenta aqui, assim como uma tensão de referência, e a gente gera o sinal da base deste transistor bipolar, sendo aqui o coletor e aqui o emissor. Temos novamente uma tensão de fonte contínua e queremos ter na saída um valor de tensão aproximadamente constante, além de uma corrente também aproximadamente constante. Devido à presença de um L elevado e um C elevado, teremos a corrente aproximadamente constante, consequentemente a tensão também. Temos ainda o diodo de comutação ou roda livre, que atuam quando a chave abre. Em destaque aqui temos a carga agora que tem a capacitância em paralelo. Observe que esse circuito tem apenas um transistor, é bem simples e possui eficiência acima de 90%. O DI/dt da carga é limitado pelo indutor L, que está em série aqui com a carga. A gente considera, a título de simplificação, que a variação de corrente do indutor é 100% absorvida pelo capacitor. Então essa variação de corrente que a gente já viu anteriormente do indutor vai ser absorvida pelo capacitor de forma a manter este valor de I/O constante. Este circuito é igual ao que vimos anteriormente, com apenas algumas simplificações. Esta aqui seria a chave e vamos considerar inicialmente que ela esteja fechada. Este é o modo 1, em que a fonte fornece uma corrente para a carga através do indutor e com o capacitor em paralelo de forma a manter VO e, consequentemente, I/O aproximadamente constantes. Bom, o que ocorre? Quando a chave fecha, temos a tensão no diodo de comutação VD igual a menos Vs. No caso, ele não está conduzindo. A corrente no indutor, como vimos, vai de um valor mínimo a um valor máximo, ou seja, de I1 a I2. A corrente no indutor é a mesma que a corrente na fonte, durante este intervalo de tempo. Já a corrente no capacitor, durante metade deste intervalo de tempo aqui, T1, em que está conduzindo, a corrente é fornecida do capacitor para a carga. E durante a outra metade, a corrente carrega o capacitor vindo do indutor. Ou seja, o valor médio, que eu vou chamar aqui de IA, da corrente na carga, se mantém na resistência. Esse aqui é o valor na resistência. Ele se mantém aproximadamente constante. Quando a corrente do indutor é baixa, parte da corrente vem da capacitância para manter I/O constante. Quando a corrente do indutor é elevada, ela passa a carregar o capacitor e mantém a corrente na carga constante. Certo? Então, observamos que ora o capacitor descarrega, mantendo I/O constante, ora ele carrega, pois há um excedente em relação a IA vindo do indutor e, consequentemente, da fonte para a carga. E assim temos a hipótese de que a corrente na carga é sempre constante e essa variação de corrente em torno de IA no indutor
é absorvida pela capacitância. Essa é a nossa hipótese. Sabemos que a corrente no capacitor é igual a C dVc dt, certo? Se essa corrente varia linearmente para o capacitor, então a tensão vai ser integral desta reta, que vai ser, portanto, uma parábola. Então, se realizarmos a integral da expressão da corrente no capacitor, chegaremos a esta parábola aqui. Há, portanto, uma pequena ondulação na tensão do capacitor. O que ocorre quando a chave abre? Bom, agora temos esta chave aberta, aparece aqui o diodo de roda livre e que era a corrente da fonte, desaparece, e temos agora uma corrente do modo 2. A tensão no diodo, com ele conduzindo, é aproximadamente zero. Temos que no indutor a corrente vai de um valor máximo para um valor mínimo, porque não temos mais a fonte fornecendo energia para o circuito. Agora é o indutor que vai aos poucos perdendo energia armazenada. A corrente na fonte é descontínua, porque a chave está aberta, então desconectamos a fonte da carga, certo? Há uma separação aqui devido ao fato do transistor não estar conduzindo. Então a gente tem IS igual a zero nesse intervalo de tempo. De forma semelhante ao raciocínio anterior, que realizamos com a chave fechada, temos parte do tempo uma corrente elevada do indutor e o capacitor sendo carregado, e temos, durante o restante do tempo, o capacitor fornecendo corrente à carga para que esta se mantenha aproximadamente constante. Realizando a integral novamente para obter a tensão no capacitor, chegaremos novamente a uma expressão parabólica, ou seja, temos uma variação aqui alternada no capacitor e consequentemente na saída, mas um valor muito baixo. Podemos observar então os dois modos de operação, chave fechada, chave aberta, conduzindo pelo diodo de comutação. Vemos que a corrente no indutor oscila entre 1 e 2, a corrente no capacitor ora fornece para carga, ora se carrega, ora fornece para carga, e consequentemente temos um leve sinal alternado somado ao valor médio VA na carga. E, considerando que esta componente alternada da corrente no indutor é totalmente absorvida pelo capacitor, a corrente na carga é aproximadamente constante. E a da fonte, quando a chave está aberta, ela é igual a zero. Para esse circuito temos as mesmas equações do step down, por exemplo, para a variação de corrente no indutor. No entanto, há alterações para variação de corrente na carga, que é aproximadamente constante, e para variação de tensão, que agora é dada por essa oscilação do capacitor. Bom, então como a gente obtém essa variação de tensão no capacitor e consequentemente na carga, sendo que a gente está considerando a corrente aproximadamente constante na carga? Primeira coisa é calcular a variação entre Kt, a Kt mais 1 menos Kt sobre 2. Esses dois pontos correspondem justamente a este intervalo aqui, entre Kt sobre 2 e Kt mais metade desse intervalo, 1 menos Kt, dividido por 2. Se fizermos a diferença entre este valor menos esse, observamos que o Kt vai desaparecer e ficaremos somente com T sobre 2. Então, a diferença entre esses dois valores correspondem justamente à metade do período. Então, estamos fazendo uma análise na metade do período. Observe que esta variação é ΔI, ou seja, I máximo menos I mínimo, I2 ou I2 menos I1. E essa variação é igual a ΔI sobre 2. Certo? Então, quem seria a corrente média? Seria o valor médio entre 0 e ΔI sobre 2. Neste caso, vai ser o valor de pico dividido por 2, ou seja, ΔI dividido por 2 novamente.
que dá ΔI sobre 4. Podemos calcular a variação da tensão no capacitor em função da corrente média. Bom, a gente sabe que VC no tempo vai ser igual a 1 sobre C, integral da corrente I de C dt, mais V de C em t igual a zero. E a gente tem, portanto, que o ΔVC, que vai ser o VC, no caso, nesse tempo aqui, menos o V de C no tempo inicial. Então, esse VC aqui vai para o outro lado, vai ser igual a 1 sobre C, integral entre esses dois valores aqui. O I de C a gente pode substituir pelo valor médio, ΔI sobre 4, dt. Esse é um valor constante, a gente pode tirar para fora aqui, da integral, vai ficar ΔI sobre 4, vezes a capacitância, os valores constantes, e o intervalo de tempo, que é igual a t sobre 2, que a gente já calculou. Então, a integral de dt em t sobre 2 vai ser igual a, justamente, t sobre 2. E isso pode ser reescrito, 4 vezes 2 vai dar 8, t é igual a 1 sobre f, então podemos substituir ΔI sobre fc, ou escreva aqui f igual a 1 sobre t, continuamos com o t ali em cima. Conseguimos relacionar assim a tensão na capacitância, a variação, com a variação de corrente. Por fim, a gente sabe que a variação de tensão na carga, como está em paralelo com o capacitor, é a variação da tensão no capacitor. É a mesma variação, visto que estão em paralelo. Ela vai ser igual a ΔI do indutor 8Fc. E aí a gente pode utilizar aquelas expressões que foram encontradas anteriormente para o ΔI. Se a gente substituir tudo que já foi apresentado anteriormente, a gente chegaria em a tensão da fonte vezes K, que é o ciclo de trabalho, 1 menos K, dividido por 8 LC, vezes F ao quadrado. Então essa seria a expressão final, e para chegar nessa expressão, precisaríamos empregar aquelas equações anteriores para carga somente RL. Bom, era isso, obrigado e até um próximo vídeo.